Nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Hoje, a mensagem desta noite, ela tem o tema o jejum. Aqui nós vemos que o sacerdote Esdras, dizendo que nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Porque eles iam fazer uma viagem. E ali eles precisavam da direção de Deus. Quem precisa da direção de Deus? Se você ler todo o capítulo 8 de Esdras, você vai ver que eles precisavam de uma direção, porque eles iam passar por caminhos perigosos, caminhos de muitos perigos. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que então eles decidiram orar, eles decidiram jejuar e pedir a direção de Deus. E a Bíblia diz que Deus se moveu pelas nossas orações. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. O jejum, na nossa igreja, nós falamos muito sobre o jejum. O jejum, ele é uma privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo, ou um certo período de tempo. O que é o jejum? Então, presta atenção. O jejum é privação total ou parcial de alimentos durante um certo tempo. É um certo tempo que você se priva de alimentações. É um período de tempo em que você coloca um propósito no seu coração e você naquele propósito, você vai ficar um certo tempo, algumas horas, sem se alimentar. Você não vai se alimentar. Talvez você está precisando de uma bênção de Deus. Você está precisando de uma porta aberta, uma cura. Você está precisando de uma libertação. Você está precisando de algo que só Deus pode te ajudar. Então você coloca um propósito no seu coração e você vai ficar algumas horas sem se alimentar. Meus irmãos, presta atenção. O jejum, ele é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade. Quem está prestando atenção? O jejum, ele é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade de um modo em geral. Nós poderíamos ler na Bíblia várias passagens. A gente poderia aqui citar muitos capítulos, versículos, livros na Bíblia que fala sobre o jejum. E nós sabemos, meus irmãos, que quando a gente coloca propósito de jejum na presença de Deus, quando você coloca propósito de jejum na presença de Deus, o Senhor Deus, Ele te fortalece, Ele te dá força, Ele te dá graça e Ele te dá poder. O jejum é um meio de fortalecer a fé. Presta atenção que isso é muito importante. O jejum é um meio de fortalecer a fé. Você sabia que tem muita gente que ele não tem fé porque ele não faz jejum? Tem muitas pessoas que às vezes a gente só alimenta a nossa carne, o nosso corpo, e a gente esquece de alimentar a nossa alma e o nosso espírito. E nós sabemos, meus irmãos, que por meio do jejum
a nossa fé é fortalecida e nós também nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos de Deus. Uma igreja forte é uma igreja que ora e jejua. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja que ora e jejua. Nós sabemos, meus irmãos, que muitos chegam até a nossa igreja e recebem bênçãos muito grandes do Senhor. Recebem vitórias muito grandes do Senhor. Por quê? Porque a maioria dos crentes dessa igreja gosta de jejuar. A maioria dos crentes desse ministério gosta de fazer jejum. Diga glória a Deus, igreja. O jejum, as pessoas, tem muitas pessoas que falam assim. Eu já vi gente falar assim: irmão Paulo, que hora que o jejum começa? É meia-noite, é 6 horas da manhã? Que hora que eu devo começar o meu jejum? Irmão, a hora que você quiser. Diga glória a Deus. Jejum é uma particularidade sua com Deus. O jejum é algo entre você e Deus. Se você quiser começar o jejum meia-noite, você começa. Se você quiser começar às 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, você começa. O importante é você colocar aquele propósito no seu coração e Deus te dará a sua vitória. Deus te dará a sua vitória. Glória a Deus. Tem irmãos que começam o jejum meia-noite. Tem pessoa que quando o relógio está marcando meia-noite, ele dobra o joelho e a partir de agora, jejum. A partir de agora eu não como mais, eu não bebo mais. Mesmo se levantar de madrugada para ir no banheiro, fazer alguma coisa, não come, não vai comer e não vai beber. Diga glória a Deus. O jejum, uma vez uma pessoa perguntou assim: irmão, a pessoa quando está jejuando pode escovar os dentes? Claro que pode. A pessoa quando está jejuando pode usar perfume? Claro que pode. A pessoa quando está jejuando pode usar uma roupa bonita? Claro que pode. A pessoa quando está jejuando pode pentear o cabelo? Pode não, deve, né? Pode não, deve. Vai ficar andando por aí com o cabelo tudo despenteado? A pessoa quando está jejuando, ele pode sorrir? Pode ou não pode? Pode. A pessoa quando está jejuando, ele pode ficar bravo? Não. Mas e se ficar? Se alguém fizer você ficar bravo, ficar nervoso? Irmãos, presta atenção, hein? Ó, tem muitas pessoas que falam assim: irmão, quando eu estou jejuando, eu estou em consagração com Deus. Faça tudo para ninguém te aborrecer, para você não perder a bênção. Faça tudo para você não quebrar o seu jejum. Por quê? Porque Deus muito vai te abençoar. O Senhor muito vai te abençoar. Dá glória a Deus. Tem pessoa que fala assim: irmão Paulo, eu tenho que tomar um remédio todo dia de manhã cedo. Como que eu faço para jejuar? Toma só o remédio. Toma só o remédio. Irmão Paulo, todo dia eu tenho que tomar um remedinho que o médico mandou. Como que eu vou jejuar? Toma só o remédio e acabou. Toma o remédio, um pouquinho de água e acabou. E continua no seu jejum. Diga glória a Deus. Tem pessoa que fala assim: irmão Paulo, quando eu vou fazer o meu jejum, primeiro eu tomo um copo com água. Pode? Pode. Você toma o seu copo com água e para. Senhor, a partir de agora chega. Agora eu vou começar o meu jejum. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Talvez você levanta de manhã cedo, 7 horas da manhã. Um exemplo, 7 horas da manhã você levanta. Você levantou 7 horas da manhã, você está com sede. Ainda mais com esse calor que está fazendo, você está com sede. O que você faz? Irmão Paulo, eu não aguento jejuar. Eu já levanto com sede. Pega um copo de água, toma um copo de água, e a partir daquele momento você começa o seu jejum. A partir daquele momento, toma aquele copo de água e começa o seu jejum até a hora que você determinou. Até a hora que você determinou. Aquele período que você determinou. E o que vai acontecer? Deus vai derramar poder e graça sobre a sua vida. Deus vai derramar unção sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 2. Mateus capítulo 4, versículo 2. Diz assim, meus irmãos: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem foi esse? Jesus. Foi Jesus ou foi Pedro? Jesus. Foi Jesus. Jesus, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Não vai querer fazer isso não, senão você vai morrer, tá? Não vai querer ficar 40 dias sem comer não, que você vai morrer. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois ele teve. Um dia eu estava vendo um vídeo na internet, lá na África do Sul. Lá na África do Sul, o pastor colocou a igreja toda para jejuar 40 dias e 40 noites. Morreu a metade dos crentes. Morreu a metade. O pastor quase morreu também. O pastor foi internado em estado grave. Eu nem sei se ele escapou. Eu nem sei se ele escapou. Aí a polícia foi lá e a polícia foi lá e fechou a igreja e deu um problemão terrível. Deu um problemão terrível. Porque a maioria dos crentes morreram. Então, meus irmãos, isso é falta de sabedoria. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, mas nós não somos Jesus, não. Eu não sou Jesus e nem você. Diga glória a Deus. Irmãos, por que Jesus jejuou tanto? Porque o Senhor Jesus, a missão dele aqui na terra foi difícil. O Senhor Jesus passou por situações que nenhum de nós vai passar. E ele sabia que para ele vencer o que ele venceu, ele tinha que orar, jejuar e buscar a presença de Deus. E ele orava, jejuava, ficava longos dias sem comer, sem se alimentar, e Deus enchia ele do poder. Agora, meus irmãos, vamos ler Mateus capítulo 17, versículo 21. Mateus capítulo 17, versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está gostando do ensinamento, diga amém. Amém. Mas nós vamos colocar em prática ou vão só ouvir? Praticar ou só ouvir? Se só ouvir não vai adiantar nada. Não é? A palavra de Deus é para ser praticada. Não adianta a gente ouvir essa pregação aqui, entrar no ouvido, sair no outro, e nada de jejum, nada de jejum, nada de jejum. Aí, meu irmão, aí complica, não é verdade? Aí a casa não está edificada na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é comparado ao homem que edificou a casa na rocha. Diz assim Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração
e pelo jejum. Presta atenção, hein? Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Você sabia que tem demônio, irmão? Presta atenção. Tem demônio que é terrível. Tem demônio que ele só sai se você estiver no poder do jejum e da oração. Tem demônio que ele é tão terrível, é legião. É legião. Irmãos, eu já vi cair pessoa na igreja com legião. Quem já viu? Pessoa, a gente ora, tem gente que cai. Irmão, mas dá um trabalho para expulsar. Mas dá um trabalho. Meu Deus do céu, tem vezes que a gente chega a suar para poder expulsar. Mas quando a gente está no jejum e na oração, sai! E ele sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vê que esse jovem lunático aqui, a situação dele estava terrível. Estava terrível. Esse jovem lunático aqui, os discípulos não conseguiram expulsar. Conseguiu ou não conseguiu? Não conseguiu. Por quê? Porque os discípulos estavam fracos no jejum. Irmãos, a igreja não pode estar fraca no jejum. A igreja tem que estar forte no jejum e na oração. A igreja, os obreiros, membros, todo mundo. Se cair um demônio aqui, quem tem coragem de expulsar, levanta a mão. Tem gente que corre para dentro do banheiro. Hein? Tem gente que pega aquele corredor ali, ó, e sai correndo. Ainda mais se for um demônio de legião mesmo, né? Se for aquele demônio que começar a pegar essa mesa aqui, ó, jogar ela de perna para cima e começar a querer quebrar tudo aqui, meu Deus do céu. Tem gente que vai sair a 1000. Mas, irmão, se nós tivermos o poder de Deus na nossa vida, não precisa ficar com medo, não. Não precisa você ficar amedrontado, não. Porque não é você que vai ficar com medo do demônio, mas é o demônio que vai ficar com medo de você. Ele é que vai ficar com medo de você. Os discípulos não conseguiram expulsar. Quem já viu gente que não conseguiu expulsar o demônio? Quem já viu? Graças a Deus, eu falo, não é para me exaltar, não. Porque eu sou o menor aqui, ó. Eu sou o menor. Mas eu tenho 35 anos que eu estou nessa igreja. Eu nunca passei vergonha na hora de expulsar um demônio. Eu nunca passei vergonha. Já expulsei tanto demônio na minha vida. Minha esposa lá é testemunha. Às vezes a gente vai pregar por aí, irmãos, a gente expulsa cada demônio terrível. Graças a Deus eu nunca passei vergonha. Mas eu já vi gente passar vergonha. Eu já vi obreiro, obreira, diácono, presbítero passar vergonha. Irmão, porque tem que ter autoridade de Deus. Tem que ter autoridade de Deus. Os discípulos não conseguiram expulsar. Não conseguiram. E eles bateram ali, lutaram ali, foi horas. Foi horas. Lutando, sai, e nada de sair. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e nada. E o demônio resistia, a legião resistia. Aleluia. Aí Jesus chega, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Oh, glória! Aí quando Jesus chega, o pai daquele jovem lunático, desesperado, fala: mestre, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsar esse espírito dele, mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Teve uma igreja aí por lá de Cariacica, que caiu um homem endemoniado lá, ninguém conseguia expulsar. Sabe o que eles fizeram? Mandaram ligar para o 190.
Mandaram ligar para o 190, chamar a polícia. O homem dentro da igreja, o homem quebrava tudo dentro da igreja. O homem estava fazendo uma arruaça, endemoniado. E ninguém, todo mundo ali com medo, tremendo, e ninguém conseguia expulsar, e gente correndo. Aí teve um que deu uma ideia, falou: vamos ligar para a polícia. Vamos chamar a polícia para dar um jeito. Irmão, isso não é mentira não, tá? Aí logo na frente, assim, ó, logo na frente, tinha uma igreja Deus é Amor. Logo na frente, tinha uma igrejinha Deus é Amor. Aí alguém falou assim: gente, vão levar ele lá na Deus é Amor, que lá eles expulsam. Vão levar ele lá. Aí juntaram uns 10 lá, pegaram o homem e levaram lá na Deus é Amor, lá do bairro. Diz que tinha um obreirinho lá, um obreirinho com a gravata meia torta assim, ó. A gravata estava até meia suja. A gravatinha meia torta assim. O obreiro com aquele palitozinho meio amarrotado, simples. Aí chegaram lá e falaram: presta atenção. Aí chegaram lá e falaram assim: irmão, ajuda nós aqui, irmão. Ajuda a gente. O que foi? O que está acontecendo? Esse homem está oprimido, esse homem parece estar ficando doido. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aí chegou perto do homem assim e falou assim: você quer fazer o que com ele, Satanás? Eu vou matar ele. Em nome de Jesus, você não vai matar ninguém. Sai! Aleluia! Sai! O homem deu aquele pulo, acordou. Oricalabaia! O homem acordou. E ele foi liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Será que nós estamos em pecado? Será que nós estamos em adultério? Será que nós estamos bebendo, fumando? Será que tem alguém fumando escondido aqui? Será que tem alguém em adultério escondido? Será que tem alguém fazendo alguma coisa errada? Não é isso não. Não tem ninguém em pecado não. Isso é falta de jejum e oração. Isso é falta de jejum e oração. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Vocês não conseguiram, sabe por quê? Presta atenção. Porque essa casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Diga glória a Deus, igreja. Lucas 2:37. Antes das 9 a gente termina, fica tranquilo. Eu sei que você veio de longe, tem pessoas que vieram de ônibus. Quem veio de ônibus, diga amém. Então vamos terminar cedo, né? Lucas 2:37. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Coisa boa ler a Bíblia, não é? Fala a verdade. É ou não é, varão? É bom ler a Bíblia, né? A gente vai aprendendo, né? É o pão, viu, irmãos? É a segunda-feira do pão. A única verdade que liberta. A única verdade que liberta. Diz assim, meus amados irmãos, Lucas 2:37. Vamos ler o 36 para a gente entender melhor. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido quantos anos? Desde a sua virgindade. Quer dizer, ela casou virgem, ficou 7 anos com o marido morreu e ela permaneceu viúva. Não quis casar mais. Ô glória! Tem gente que o defunto nem esfriou, já está querendo casar de novo. Mas a Ana aqui é diferente. Então vamos lá, hein? E era de quase quantos anos? 84 anos. Quantos anos ela tinha? 84. Será que nós não estamos lendo errado, não? Quantos anos a Ana tinha? Quem aqui tem 84 anos ou mais? A senhora tem mais. Tem um aqui que tem mais de 84. Está chegando aos 90, hein? 88.
A Ana, meus irmãos, presta atenção, a irmã Ana, era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Tem gente que não tem nem 60, não quer vir mais, que diz que está cansado. Servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. Oh, glória! Hein, meus irmãos? Ó. Irmãos, a irmã Ana, ela tinha 84 anos de idade. Como que uma mulher dessa jejuava, meu Deus do céu? Como que uma mulher de 84 anos? A gente não tem nem 60, já não quer jejuar. Outros não tem nem 40, não tem nem 30. Ah, eu não consigo, eu não aguento. Irmãos, preste atenção, hein? E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava Todo dia a irmã Ana estava na igreja. Todo dia a irmã Ana estava na igreja. Acho que ela morava perto da igreja, né? Porque 84 anos todo dia na igreja. Acho que ela não morava muito longe, não. Todo dia aquela mulher estava na igreja. De dia e de noite. Servindo a Deus. Em santificação, em oração, em jejum, buscando a presença de Deus, buscando a glória de Deus. Aleluia! Irmãos, vamos seguir o exemplo dessa mulher. Vamos seguir o exemplo da irmã Ana. Vamos seguir o exemplo da irmã Ana. Vamos nos esforçar mais, porque Deus tem muita bênção para nos dar. Vamos nos esforçar mais, igreja, porque o céu vai se abrir, a glória de Deus vai descer quando essa igreja entrar nesse propósito de jejum e oração. Irmãos, eu poderia ler em mais vários lugares, mas não precisa, não tem necessidade. Então, jejum, privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. O jejum é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade, e ele é um meio de fortalecer a nossa fé. Quer vencer, meu irmão? Jejum e oração. Quer vencer o pecado? Jejum e oração. Quer vencer a carne? Jejum e oração. Senão a carne te vence. Ou você vence a carne, ou a carne te vence. Mas quando você ora, jejua, busca a Deus, a sua carne é crucificada, o seu espírito vive. O seu espírito vive. O seu espírito vive. Que Deus abençoe, igreja. Aleluia. Uma coisa tu tem que fazer: trabalhar para viver e as almas ganhar. Se tu queres também trabalhar, na seara há muito lugar. Uma coisa tu tens que fazer: trabalhar para viver e as almas ganhar. Jejuar e orar, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém. Deus abençoe.